adenomiose e endometriose é a mesma doença, em sítios diferentes. Pronto. É uma doença benigna, né? Não existe nenhum estudo demonstrando que a pessoa que tem adenomiose ou endometriose desenvolveu um câncer por conta daquilo, causada por aquilo, né? Então, para você entender melhor, conhecer o útero, né? O útero da gente tem a forma de uma pera, né? E ele é formado por 3 camadas. 3 camadas. A camada externa, a camada do meio, que é o músculo, que o útero é um músculo, por isso que ele cresce tanto e suporta uma gestação, né? É porque ele é um músculo, tá? Que é o miométrio. Mio é músculo, né? E a parte interna, que é a parte que reveste o interior do útero, e essa parte que descama, que menstrua, que tem a ovulação, que libera o muco, né? Que o neném se desenvolve, chamada endométrio. Por isso o nome, né? Então, a adenomiose é quando esse processo acontece no próprio útero. Então, o útero cresce e fica infiltrado por esse tecido endometrial. Adeno, que não é para ele mesmo. Adentrou ele mesmo. Sim. Endometriose, quando ele se instala, migra para sítios diferentes na pelve ou até no intestino, né? A depender do grau. Então, pode ir para ovário, para trompa, para bexiga, para intestino, que é a endometriose profunda, que é mais grave. Tá certo? Acomete mulheres no mundo todo. Muita gente fala sobre A última estatística de 2020 falava que 6 milhões de mulheres no mundo foram diagnosticadas com endometriose. Tudo junto, eles botam tudo junto, né? Não tem uma causa definida, né? Não tem uma causa definida. Existe uma teoria que nunca foi assim 100%, mas eu acredito muito, né? Porque o endométrio ele tem comunicação com a trompa, né? Para ocorrer o quê? A passar espermatozoide, encontrar o óvulo na trompa, fecundar e voltar. Tem um orifíciozinho que tem. Então, acredita que pode haver um refluxo do sangue menstrual. E aí, ele se implantar com tecido endometrial, porque ele vem do endométrio, esse sangue, né? Sim. E se implanta, mas não é uma coisa provada. É uma coisa de suposições, vamos dizer assim, né? Então, não tem uma causa. O quadro clínico é de dor, né? A depender desse grau, da intensidade desses focos de endométrio, né? Pode ser uma dor somente na menstruação, que a gente chama de dismenorreia, que é a cólica menstrual. Sim. Dor ao coito, né? A relação sexual, a penetração. Isso aí. Né? E ela piora com qualquer inflamação que se acontece no seu corpo, porque ela tem um receptor. Meu Deus. Então, qualquer processo inflamatório que você tenha, piora, tá? E tem relação também com a alimentação, com a microbiota, porque hoje em dia, gente, essa parte de microbiota, que é o quê? São os micro-organismos que habitam o nosso sistema, né? Principalmente o intestino, e que são protetores. Então, quando existe um desequilíbrio da microbiota, também tem influência. Então, recomenda alimentos saudáveis, evitar alguns tipos de alimentos, o álcool em excesso, a gordura, né? A lactose, né? Que altera também essa microbiota, causando uma disbiose, né? Que é essa alteração intestinal, que a pessoa tem diarreia com frequência, tem o intestino irritável. Eu tô nesse entendeu? Nesse Tudo ciclo tem a ver. Então, está ligada também, quase todas as doenças estão ligadas à obesidade e ao sobrepeso. Quase todas as doenças estão ligadas a isso. Quando eu percebo, né? Quando a gente emagrece, a gente se sente melhor. Melhora tudo. Tudo. Quem é hipertenso leve, a hipertensão normaliza. Quem é diabético inicial, o açúcar compensa. Tá vendo? Tudo. Eu tenho pacientes assim que jovens começaram com hipertensão, eram obesas e tal. Depois começaram a fazer atividade física, alimentação controlada, deixou de usar remédio de pressão, entendeu? Ficou normal a pressão dela. É verdade, eu esqueci uma época, quando ele estava fazendo muita atividade, a gente passou um tempo morando em Salvador, ele deixou de tomar remédio. Pois é.
Mas depois que 45. voltou a Tá, mulher. Agora O comer sedentarismo. besteira. Eu não tenho nada disso. E aí esse quadro, né? O diagnóstico pode ser pela ultrassonografia, pela ressonância magnética e em alguns casos só pela videolaparoscopia diagnóstica, né? Que você vai fazer aquele examezinho que fura, dá um furinho para ver o foco de endometriose. Né? O tratamento geralmente é hormonal, né? É um hormônio de preferência à base de progesterona para suspender a menstruação. Né? Suspender a menstruação vai dificultar esse processo, né? Que é causado quando você menstrua, que é o endométrio vagino. Né? Então, pode ser por via oral, esse hormônio pode ser injetável, pode ser o DIU, com o hormônio que tem hoje, né? Mais de uma marca. Então, o tratamento é hormonal. Tratamento cirúrgico só em último caso, porque o risco da cirurgia de endometriose é você acidentalmente levar o foco para outro lugar. Até pela luva, se tocar, um Pode pedacinho passar pra pode outro. passar para os outros órgãos, entendeu? E disseminar mais Deus. ainda a endometriose. Então, só você faz uma cirurgia de endometriose quando está assim, causando aderências graves, né? Você O pensa que é intestino algo muito- fica... que a paciente chega assim, se ela penetrar no intestino, pode até sangrar nas fezes, entendeu? Ter sangramento mesmo, pela Então, bexiga. no meu caso, eu não poderia fazer uma cirurgia? Aí só vendo, cada caso é um caso. Depende de como está, né, doutora? Não, assim, porque... Depende como está hoje. Isso, Porque depende do você é que- minha paciente, mas assim, são muitas pacientes Ah, para eu me claro. lembrar como era. Impossível, né? Então tem que analisar direitinho, né? Se for só adenomiose, né? Aí pode se tentar a cirurgia. Mas no meu caso tinha isso, tinha mioma. Se ele tiver já uma endometriose com invasão de outros órgãos, já é mais complicado, o risco é maior, entendeu? Entendi. Se tiver só no útero, fica mais fácil. Fica mais fácil fazer a cirurgia. Eu tenho Mas pensado aí nisso, tem que mas fazer um exame recente, ver tudo direitinho. isso aí é para consulta. Então, É lá na clínica então, dela. assim, endometriose, alimentação Parou. saudável, manter uma microbiota bacana, né? Através dessa alimentação. Se exercite. Exercitar, perder peso. Ah, sim. Agora, esses hormônios, ele ajuda a engordar? Não. Nada? Mas eu como tão pouco, e por que eu engordo? Aí é metabólico. Atividade física. Exatamente. Já tem 50 É minutos? metabolismo, né? Quanto mais você vai aumentando sua idade, né? O metabolismo seu muda, O fica meu é mais lentíssimo. lento, Bem, né? bem mais lento. Muito Eu lento. era muito mais magra aos 50 anos, muito mais, né? E eu me exercito não tanto como me exercitava, não sou nenhum atleta, mas eu me exercito, tenho uma saúde boa. Eu vejo a senhora. Mas assim, eu nunca mais consegui voltar ao peso que eu tinha, quando eu tinha 40, 50 anos. Então, quem tem menopausa... É a questão metabólica mesmo. quem tem menopausa, então pode engordar ou emagrecer. Ou... Depende do metabolismo, depende da hereditariedade, né? Você vê Entendi. velhinhas Da genética, né? É isso, da genética. Você vê velhinhas magrinhas. Minha família tem tendência às gordinhas. A minha também. Agora, engraçado, você estava falando aí, eu fui para um ortopedista em Salvador, né? E aí tava sentindo muita dor na coluna e tal. Óbvio, eu também estava acima, bem mais, não estava como agora, estava bem menos, mas já estava acima do peso. Uhum. E aí, quando eu fiz os raios-x que levei para ele, ele fez a minha cara, olhou para raio-x, fez... Você era magra? Eu disse, sempre fui. Aí ele, seus ossos não aguentam o corpo que você tá não, viu? Esse é o problema, que nós éramos magras, né? Depois... E aí vem filho, vem realmente alimentação desregulada. Eu tento manter uma alimentação mais saudável, com muita fruta, eu como muita legumes, folhas. Mas às vezes você vai ali comer uma pizza que não deveria, você vai comer um hambúrguer que não deveria, apesar que não é minha rotina, mas realmente a gente faz isso. Eu tô dando graças a Deus que eu tenho intolerância à lactose. Então, eu já deixo de comer um monte de coisa, né, que já me ajuda. Mas, a senhora já tirou a dúvida da adenomiose e endometriose. Isso aí. Não é a mesma coisa e praticamente, né, porque o diagnóstico é parecido, né, com o dos dois. Exatamente. Então, se você tem sente algum desses sintomas que a doutora Adelaide falou,
procura seu médico ou procura ela, que ela tem experiência de sobra para isso, de tirar suas dúvidas, né? Porque às vezes é uma menstruação que é um fluxo muito longo, né? E forte também. Longo, forte e com muita dor. Nem toda dor, nem toda, né, dismenorreia, que é a cólica menstrual, é endometriose. Tem pessoas que já chegam lá com diagnóstico, entendeu? Mas nós investigamos todos os casos, com certeza, né? Mas essas menstruações dolorosas, dor à penetração, que nunca melhora com nada, seja qualquer posição, sempre dói, né? O fluxo irregular, intenso, sempre é um sinal de você procurar seu ginecologista. Interessante. Antigamente eu tinha muita cólica menstrual, quando era mais nova. Hoje eu não sinto nada quando eu menstruo. Porque você teve filho, tive filho, foi isso que eu imaginei. Eu imaginei isso, depois que eu tive filho, principalmente deu uma melhorada. Melhora. Não sinto, na verdade, não sinto nada. Melhora.